Bem-vinda ao Focas no Assunto, um canal feito por estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Brasília, com supervisão do professor Alexandre Killing. Aqui vamos tratar dos mais diversos assuntos, sempre com a presença de especialistas e um olhar focado no tema. Hoje vamos falar da educação em tempos de pandemia. Quais são as principais dificuldades e a realidade da educação brasileira em meio à Covid-19? É o que você confere agora no primeiro episódio do Desaglomerados, uma série de entrevistas com o repórter Marcos Vinícius. Para falar sobre ensino infantil na quarentena, estamos aqui com a professora de francês, a Gabriela. Me chamo Gabriela Viana e eu tenho 23 anos. A aula para crianças de até quantos anos, mais ou menos? A fase inicial é 5 anos e até 12 anos de idade. Bom, Crianças entre 5 a 12 anos. Legal, cara. Olha, para começar, eu queria perguntar para você como é que faz para conseguir a atenção dessas crianças, que a criança hoje em dia tem que ficar prestando atenção no que você está falando, atrás da TV, completamente diferente de estar ao vivo ali, né? Como é que é essa interação? É um pouco difícil, realmente, mas para começar, já para aprender um pouquinho ali a criança, eu começo sempre com algum exercício. Então, eu já levanto, porque assim, ela já tem uma aula antes da minha. Então, como a minha aula ela já começa ali, depois de uma outra aula, eu já começo fazendo exercícios de alongamento, eu pergunto como elas estão. Isso é muito importante, você saber como a criança está, se ela está cansada, pergunto o que ela comeu. Então, eu já brinco, o que você comeu hoje? Ali já quebra um pouquinho o gelo, então eu consigo prender a atenção dessa criança. É assim que eu começo a nossa aula, já quebro um pouquinho, às vezes tem uma dancinha, mas sempre eu quebro dessa forma. Legal, que já quebra o gelo, né, Já também. quebro o gelo, elas se sentem à vontade. E quando agora na quarentena mudou algum tipo da forma de avaliação ou continua o mesmo padrão? É diferente em relação à avaliação e a conteúdos. No momento, eu estou dando aulas de reforço de FLE para elas. Eu ensino francês, elas são crianças que estão chegando agora na escola, então a avaliação que a gente faz é em cima da participação dela na aula virtual. Tem que fazer as atividades, essa é a forma de avaliação que a gente vê. Então, são muitas atividades para casa, dever de casa, ditados, eu passo muito ditados. Mas em relação ao ensino, mudou bastante. Na forma de trabalhar e de ensinar também, a gente tem que ser bastante interativa. Tem algum tipo de orientação para os pais para que eles consigam auxiliar os filhos nesse aprendizado? É difícil, assim, porque eu ensino francês, então o trabalho dos pais está sendo o dobro, eu diria assim, né? Tá sendo bem difícil para eles. Para a criança, nem tanto, assim, porque eles são muito curiosos. Só pelo fato deles estarem estudando uma nova língua, eles se sentem encantados, eles se sentem maravilhados, mas os pais sentem muita dificuldade. Então, teve pais que começaram o ensino da língua francesa em outras instituições para poder estar ajudando e auxiliando o filho. E agora também, isso é muito importante, porque no ensino à distância eu preciso muito da presença do pai, principalmente para aqueles alunos que têm 5 anos, 6 anos, eles precisam estar ali ao meu lado auxiliando, porque tem hora que eu falo comando, o filho não entende, não compreende, então o pai tem que estar ali me ajudando, auxiliando. Como você, sendo professora, qual foi o seu maior desafio durante essa pandemia até agora? Eu acho que foi a preparação das aulas em si, porque é muito difícil, de verdade, foi muito difícil ter essa adaptação, esse ensino online. Então, eu tive que preparar aulas bem lúdicas,
lúdicas, porque senão você não consegue prender a atenção da criança. Eu vou até dar um exemplo aqui, vou compartilhar com vocês o material. Esse é um exemplo de material que eu tenho. Esse texto aqui, ele fala de Dimanche, que significa domingo. Então, aqui nesse texto, a gente fez nós trabalhamos um pouco de interpretação de textos. Esse texto, ele se chama Dimanche, que significa domingo. Nesse texto, eu trabalhei com eles os dias da semana. E nós trabalhamos também as roupas, porque tá fortemente presente aqui nesse texto também. Je porte un pantalon significa que eu uso uma calça, un manteau é um casaco e des gants, que são as luvas. Je porte des bottes et une écharpe, que são as botas e um cachecol. Então, nesse dia, nós exploramos esse texto, fiz perguntas de interpretação de texto, o que estava acontecendo. E em seguida, nós fizemos essas perguntas aqui, desses exercícios, né? Nós fizemos esse exercício. Até aí, tudo bem, tranquilo, as crianças são super participativas, mas tem hora que cansa. Então, o que nós vimos em seguida? Um pouquinho de vocabulário. Em seguida, nós vimos esse vocabulário, que foi vocabulário de roupas. E depois, para fixar esse conteúdo, eu adaptei a aula. Nós adaptamos. Esse aqui é um joguinho que eu me inspirei no Cara a Cara. E aqui, tanto que a parte de cima tem o nome da aluna. A aluna que nesse dia se chamava Catarina. Assim eu adaptei para cada aluno. Coloquei para o Lucas, para o Pedro. Fui adaptando. Cada um tinha a sua folhinha com seu nome. E embaixo era o meu nome, professora Gabriela. Para fixar esse conteúdo de roupas, essas perguntinhas, qu'est-ce que je porte, o que eu estou usando, eu me inspirei nessa brincadeira, que é o cara a cara, e a gente tinha que fazer perguntas e adivinhar quem era a outra pessoa. A pessoa tinha a Catarina, por exemplo. Ela tinha que escolher um personagem, Maria Eduarda, Bruno, Ana, Carlos, Mariana ou Jean. Ela escolhia e não podia me falar. E eu tinha que escolher entre os meus, que era o Adam, a Lorena, o Pierre, Luiz, o Valentin e a Nicole. Eu escolhi um desses personagens. E aí a gente tinha que adivinhar quem era o personagem da Catarina a partir das perguntas. Tu portes une chemise? Você tá usando uma camisa? Tu portes un pantalon? Você tá usando uma calça? Até adivinhar quem era o personagem de cada aluno. Então, esse dia foi maravilhoso. Eles ficaram, nossa, que maravilha, ficaram empolgados, amaram a brincadeira, foi bem legal. Foi uma atividade bem interativa e não esquece, né? Foi uma brincadeira que fixou. E também, nesse dia, nós exploramos um pouquinho das cores em francês, tá? Aí eu já mesclei um pouquinho e a gente trabalhou também les couleurs, que foram as cores, para fixar todo o conteúdo. Então, nesse momento de pandemia, as aulas elas têm que ser assim, bem lúdicas. A gente precisa organizar direitinho. Então, eu quebrei bem a cabeça, mas foi bem legal, deu tudo certo. E é isso. Não pode ser aquela coisa maçante, né? Porque para a criança já é algo muito cansativo. Para nós é um pouquinho como professor e para eles. Então, a gente tem que estar sempre ali propondo uma interação, uma brincadeira, mas sempre dentro do contexto. Adaptação é uma palavra-chave para essa pandemia, né? Como é que você faz com a ajuda da tecnologia agora, que é o único jeito disponível para dar aula, se inovou alguma coisa, por exemplo, usos de efeitos, como a gente viu aqui do Zoom? Isso. É muito legal isso, porque isso é demais, né? Vou dar até um exemplo. Um aplicativo que eu uso muito, que me ajudou a ter essa interação também, que melhorou os meus recursos para dar aula, foi o Snapchat. Então, eu baixo esses recursos, né? Opa, foi? E aí eu brinco, né? Quando eu vou propor algum desafio, eu já coloco uma música também. Aí eu coloco aquela música do Missão Impossível. Pam, 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 pam. E vou colocando desafio para eles. Exemplos de desafio que eles adoram. Eu escrevo também a palavra aqui. Une chemise.
Aí tem que buscar. Tem 3 minutinhos para buscar uma chemise, 3 minutinhos para pegar um pantalão. Então eu coloco e são esses desafios assim. Aí eu venho e coloco um personagem. É o desafio, é a missão do Batman agora. Para as meninas, elas gostam muito daquela Ladybug, né? Mulher Maravilha também, esse aqui. Então tem vários efeitos bem legais. Nessa parte que os pais entram, muito importante isso, porque essas informações, sua filha gosta de quê? Que música? São os pais que me passam essas informações para eu adaptar a aula. Porque a gente tem que buscar o interesse do aluno pequenininho também, né? E esse interesse, ele é demonstrado para você semanalmente, por exemplo, vem muitos alunos assistir a aula, ou às vezes fica faltando muita gente. Por exemplo, na faculdade isso é normal, né? Eles gostam mesmo. Hoje a minha aula ela começa às 11h40. Eu cheguei às 11h42, aí eles já estavam, professora, achava que você não ia chegar. E assim, tá lotado de aluno, tá aumentando, cada dia mais tá aumentando. Então, prende o aluno, eles vão comentando entre si, eles gostam. Mas lembrando, tem que passar a dever também, né? Eu tenho que puxar também um pouquinho. Mas nós, como professores, nós também precisamos ser flexíveis com nossos alunos. A gente também precisa de adaptação. Eu precisei de adaptação. Uma adaptação minha que eu descobri que eu não consigo dar aula sentada. Assim, eu preciso levantar da aula para poder estar ali, para poder estar interagindo com eles. Então, a gente precisa também dessa flexibilização. É buscar esses recursos, é adaptar, e a gente precisa disso. E assim, flui com eles, né? Com os meus pequenos. E eles adoram, gostam bastante mesmo. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se precisar de material também, uma coisa que é muito difícil é material em francês. Então, eu tive que adaptar. Tem muita coisa que às vezes eu quero passar que eu não consigo passar e eu faço tudo. Eu faço todo o meu material. E vai indo. E adoro. Né? Tem que gostar também. Quanta criatividade os professores estão tendo que ter para manter a atenção e o foco das crianças, hein? Agora a gente vai conversar com a professora Helena, que além de ser professora do infantil, é mãe da Bia de 6 anos e que também falou com a gente sobre como está sendo ter aulas em casa. Será que ela está gostando? Vamos acompanhar. Meu nome é Maria Helena, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Lusiânia. Trabalho há 2 anos com educação infantil, mas já estou no ensino vai fazer 9 anos. Em relação ao ensino remoto, né? Nós temos uma plataforma que é disponibilizada pela Secretaria de Educação, chama Plataforma AV. Lá elas disponibilizam apostilas de acordo com as séries, né, semanais. E no caso da minha turminha, que é infantil, Educação Infantil 1, que é os aluninhos de 4 anos, são quinzenais. Então eu recebo aquele material, eu repasso para os pais para eles imprimirem as atividades, né, para os meninos realizarem elas em casa. Sempre faço os vídeos explicativos. Também, além de estar ajudando, auxiliando os pais, né, com o desenvolver da aula, eu também mostro meu rostinho para os meninos, né, que eles ficam muito ansiosos pela aula, eles querem ver a tia, eles querem ver os coleguinhas. Então, é uma forma também de estar próximo deles. A nossa aula não é vídeo-aula, é só esse material que é disponibilizado e o meu vídeo que eu repasso para eles. Em algumas atividades são sugeridas que os meninos façam vídeos também, né? Realizando algum tipo de brincadeira, alguma atividade assim. E a frequência deles são em forma de participação, ou seja, eles fazem a atividade do dia, me mandam a foto e eu coloco a frequência. Além disso, eu sou professora da educação infantil e também eu sou mãe da Beatriz, ela tem 6 anos e está no 1º ano. E aí, o que acontece? Eu fico de 1 às 18 auxiliando o meu grupo, um grupo de pais abertos. E esse horário é o mesmo horário também que a minha filha está em aula com a turminha dela. Então, eu me redobro aqui
Tento fazer de tudo para poder dar atenção, poder ensinar. Eu ensinei ela a ler, graças a Deus deu certo. Ensinei ela a ler mesmo na pandemia, em casa, com toda dificuldade. E é isso. Além dela, eu tenho outro de 2 anos. Tenho casa, tenho marido, tenho os afazeres domésticos. Então, essa vida de professora e de mãe é um tanto puxada. Tem gente que fala, a professora está recebendo em casa, não faz nada, mas talvez a gente está trabalhando até o triplo, porque quando eu estou na escola, eu estou na escola, somente ali para os meus alunos, para os meus afazeres da escola. Quando eu estou em casa, eu sou uma professora dona de casa, então eu vou cuidar da minha casa. Agora, fazendo os dois juntos, é muito difícil separar. Não tem como haver essa separação. Às vezes eu estou gravando aula, aí a pequenininha está aqui, mamãe, mamãe, aí grita, e chora, e briga. Então, assim, é bem complicado. Mas, se Deus quiser, isso vai passar logo, a normalidade vai voltar, nós vamos ter nossas rotinas normais, né? Se Deus quiser. E vida que segue, né? Vamos torcer para que sirva de experiência e que possamos sair disso ser humanos melhores, né? Se colocar mais no lugar do outro e pensar como seria se eu tivesse em sala de aula com 25 alunos no lugar da professora. Porque às vezes o pai critica, né? Essa professora não vê, beliscou meu filho, bateu, fez isso, fez aquilo. Mas é difícil, né? Em casa a gente tem um e às vezes a gente não vê um brigando com o outro, né? Às vezes não vê ele fazendo arte. Mas aí quer que na escola o professor veja o seu filho junto com outros tantos alunos na mesma sala, sendo o professor sozinho, não tem assistente. No município de Lusiânia aqui não tem assistente para educação infantil, que é um absurdo. A gente sempre está reclamando, pedindo isso, mas até então não temos. Então, assim, é complicado. Então, eu espero assim que com essa experiência os pais se coloquem mais no lugar do professor e vejam que não é tão fácil como eles pensam, que é só ficar lá brincando e falando e ensinando, mas não é, muito mais que isso. A gente tem que estar ali, a gente tem que pegar na mão da criança, a gente tem que auxiliar, a gente tem que deixar ele fazer, porque eu fazer é mole, eu já sei fazer, então eu faço fácil. Mas o desafio maior é deixar a criança fazer. Então, assim, espero que isso tudo passe logo e que a gente volte para a sala de aula, que é o melhor lugar. O contato, o afeto, a troca de olhar é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O que você está gostando mais, assim, de estudar em casa? De estudar. Tá sendo divertido? Como é que é? Como é que você estuda em casa? Eu gosto de estudar ao mesmo tempo, depois que eu termino eu brinco. Muito bem. E você tá sentindo falta da escola? Tô. De que você mais sente falta? De brincar lá no recreio, da comida e depois no negócio que quando tá na hora também a tia deixa a gente brincar de massinha depois. Tá sentindo falta dos seus coleguinhas? Tô. De brincar com os amiguinhos? Sim. Mas você prefere estudar em casa agora com o coronavírus, que é mais seguro, ou você prefere ir para a escola? Prefiro ir pra escola. Por quê? Porque aqui eu não queria ouvir as pessoas falar, eu queria prestar, porque quando ela escreve lá, dá pra ver melhor lá em cima. No quadro? Ela ensina mais fácil, ela não fala toda hora não, ela só ensina lá. Escreve lá e ensina. E você aprende mais fácil na escola? E esse foi o Desaglomerados de hoje, uma série de entrevistas aqui do canal. Mas o que você achou de mais interessante? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e nos siga nas nossas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio. Tchau!